O termo consciência tem diversos significados que foram construídos, desmontados e remontados com o passar dos anos pela sociedade humana. O Wikipedia define consciência como a percepção da relação entre si e um ambiente. Sendo assim, então, se pensarmos em um carro que dirige sozinho, como os que já existem em outros países, menos no nosso porque nós é pobre, né? Esses carros possuiriam consciência, pois têm técnicas avançadas de percepção entre eles mesmos e o meio em que estão inseridos, prevendo acontecimentos, antecipando-se a eventos, calculando as melhores rotas e escolhendo uma velocidade que foi calculadamente decidida através de análise de dados para evitar acidentes. Parece que esses carros possuem uma consciência muito maior que a nossa, não? Bom, talvez essa definição de consciência é que esteja errada. Quando eu pesquisei no Google, consciência, a primeira definição que apareceu foi a seguinte: sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Quando eu li isso, eu pensei, essa definição tá mais para definição de metacognição. Então fui pesquisar metacognição e basicamente ela significa possuir a capacidade de ter consciência sobre seus próprios atos e pensamentos. Ou seja, essa definição já tem dono e é bem específica. Então vamos ao que realmente considero consciência. Consciência nada mais é do que possuir uma informação verídica. Traduzindo, consciência é ter conhecimento sobre algo, que pode ser sobre seus pensamentos e outras informações do mundo subjetivo. Pode ser também sobre você fisicamente, como seu corpo ou seu cérebro, de forma física, ou sobre o meio externo. A consciência possui níveis que vão desde a consciência elementar até a consciência amplificada. Na verdade, esses termos aí fui eu que criei, mas dá para entender a ideia, né? Então é o seguinte, a diferença é que consciência elementar é a mais básica das consciências, e todo ser vivo pode possuí-la, desde que esse ser vivo possua um simples sensor, como uma máquina, por exemplo. Ok, tu deve estar imaginando agora que eu sou meio louco por considerar uma máquina como um ser vivo, mas tenho toda uma ideia complexa para explicar isso, porém esse vídeo é sobre consciência, e é somente nisso que vamos focar agora. Deixo o detalhe sobre as máquinas serem um tipo de ser vivo para outro vídeo. Voltando ao foco, uma simples máquina possui consciência elementar quando a central dessa máquina envia um sinal elétrico para qualquer sensor que seja, e este sensor retorna um sinal informando os dados para a central da máquina, dados esses que podem ser internos da própria máquina ou externos, sobre o meio em que ela está inserida. Seres humanos também são máquinas, biológicas, mas são. Então, se tu for um ser humano e estiver me assistindo, imagine que tu está dormindo e alguém toca na sua mão. Então, tu não sente sua mão, porque tu não está consciente, ou seja, está dormindo. Seu cérebro tem um autorregulador que inibe a importância dos sensores do seu corpo, tornando-os quase zerados. Mas claro que se alguém bater forte, tu vai acabar acordando. E quando tu estiver acordado e essa mesma pessoa continuar a tocar sua mão, tu terá consciência disso. Esses dados entram na tua mente e tu pode até gravá-lo na memória, pois isso é um acontecimento real que está acontecendo nesse exato momento. E fisicamente falando, o cérebro, que funciona através de eletricidade, também identifica o toque na mão como um dado elétrico. Em outras palavras, uma informação equivalente à de um sensor para uma máquina. A questão da consciência se difere quanto ao nível da consciência. Quando deixamos de lado a consciência elementar e vamos direto para a consciência avançada, consciência avançada é a percepção da existência de ideias complexas, ou seja, da resultante de inúmeros processos calculados, recalculados e correlacionados entre diversas informações captadas pelos sensores e até mesmo relacionando informações do que está acontecendo agora com uma informação que já estava gravada na sua mente. Por exemplo, se eu colocar uma garrafa cheia de água dentro de um copo de água, o que irá acontecer? Tu deve imaginar que vamos derramar água no chão, certo? E acertou. Mas como sabemos disso? E como prevemos esse futuro se nem sabemos o tamanho da garrafa? Afinal, pode ser aquelas garrafinhas pequenas que são menores que um copo? Bom, isso não importa muito. O que importa é que relacionamos informações e resultados dos resultados de informações para chegarmos a uma resposta que nada mais é do que um dos tipos de consciência, a ciência do resultado futuro, ou previsão, ou ainda noção de causa e consequência. Sei lá, chame esse sistema como achar melhor.
Nós entramos na nossa memória, captamos diversos dados de tamanhos de garrafas e copos e estabelecemos uma média delas, tanto matematicamente quanto espacialmente. Depois, entramos em um outro sistema que faz comparações. Além disso, temos que ter ciência de que a natureza da água é líquida e que ela transbordará. Ela poderia flutuar se fosse mais pesada do que o ar, ou se não tivesse noção do que é gravidade, por exemplo. Mas não, sabemos que ela ultrapassará o bocal do copo e a água irá ao encontro do chão. É um fenômeno que damos o nome de derramamento. Parece até que eu estou falando de coisas simples e óbvias, mas não são. São sistemas complexos que levamos anos de vida para assimilar. Continuando então, e se a água fosse um líquido pressurizado que, em contato com o ar, evaporasse, como tantos outros que temos ciência da sua existência? Bom, sabemos que a água não evapora tão simples assim a temperatura ambiente. Assim, temos incontáveis dados armazenados que se correlacionam para gerar esse exemplo de consciência avançada. A própria consciência do eu, como pessoa, é um feedback de diversos cálculos de diversos sistemas numa dança correlacional extremamente complexa dos nossos neurônios. Nossa mente é mesmo uma máquina biológica fascinante. Outro fator interessante a se levar em consideração é que cada zona do cérebro tem um objetivo específico e pouco variável. É como se fossem seções de uma empresa, cada uma é responsável por uma coisa. Porém, às vezes, uma seção pode assumir responsabilidades de outras seções, quando estas estão debilitadas ou muito ocupadas. Tipo, quando tu sente uma coceira desconfortante no teu braço, então conscientemente tu ergue o teu outro braço e se coça. Porém, quando tu tá pensando em outras coisas e está muito focado, tu nem se toca, mas teu corpo assume o papel, mesmo inconscientemente, de coçar o teu outro braço. Tu só vai notar quando o braço que estava coçando já está baixando. Ou então, quando botamos a chave em um lugar, quando estamos concentrados, conversando com outra pessoa, fazendo isso inconscientemente. Tanto que não gravamos na memória onde colocamos a chave. E isso causa muitos transtornos, porque a parte inconsciente do nosso cérebro não pensa tão bem quanto a parte consciente, podendo até deixar a chave na geladeira ou no roupeiro. Com isso, podemos deduzir que somos seres que possuímos mais de uma consciência, que toma atitudes mesmo quando nossa consciência principal não está prestando atenção. Diante disso, eu me pergunto, se existem outras consciências na nossa mente, por que eu não tenho dois de mim dentro da minha mente? Tipo, como duas pessoas dentro de nós, batendo um papo como duas pessoas diferentes, sabe? E essa seria uma consequência normal, já que já sabemos que existem outras consciências rodando o nosso corpo, mesmo que mais fracas. E eu digo que provavelmente já houve pessoas assim e provavelmente ficaram loucas, ou pessoas que obtiveram poder de consciência sobre seus órgãos internos, como seu coração, e agora provavelmente estão mortas, por obviedade, né? Imagina se tu tivesse que brigar contigo mesmo para decidir o que vai assistir na TV. Ou ainda outras coisas piores. Tipo, e se um gosta de salgados e outro gosta de doces? Eu acho que isso também terminaria em morte, né? E o ser humano não é muito diferente dos outros animais. Somos frutos de sistemas hereditários de sucesso, como diz a teoria da evolução de Darwin. E esta configuração provavelmente é a melhor de todas, havendo apenas uma consciência detentora da atenção quase que total de decisões e pensamentos. Apesar de não termos apenas consciência simples competindo dentro da mente, ainda dentro do campo das consciências avançadas, e me perdoe porque agora eu vou desvanear pela minha imaginação, pois eu imagino que as consciências sejam como fumaças, fumaças essas que apontam locais de utilização de neurônios. Imagine que uma área do seu cérebro não está sendo utilizada, então não há fumaça, apenas escuridão. Mas quando alguns neurônios trocam informações, imagine que essas informações geram pontos de fumaça. Assim sendo, um pequeno pensamento é uma resultante isolada de alguns sistemas e dados isolados. Por exemplo, quando tu vai estacionar gentilmente o seu carro na única vaga existente no estacionamento. Então o otário se atravessa com tudo para levar a vaga. Seu sistema límbico recebe esses dados e promove um aumento de consciência no seu neocórtex. Pegando informações de raiva, seu neocórtex pensa: vou dar-lhe no meio desse maluco. Esse pensamento é uma resultante rápida e pensada. Complexa, mas nem tanto. Imagine que se pudéssemos enxergar os pensamentos, eles estariam ligando esses neurônios específicos que alimentam essa resultante, que é bater no carro do seu oponente. E esse pensamento
visto por um equipamento que veio do futuro e mostra uma fumaça azul que se alimenta de vinda do seu sistema límbico e chegou até o neocórtex através de uma ponte de comunicação, e enquanto essa fumaça chegava ao ponto do neocórtex que daria o comando de executar a ação de bater no carro do seu oponente, algumas vias neurais ativavam outras partes do neocórtex, que identificaram falhas no sistema e comportamento perigoso, que ativaram um nível de consciência maior que formou uma fumaça vermelha que se voltou contra a fumaça azul, e foi um momento do tipo: peraí cara, o que eu tô fazendo? Vale a pena realmente eu bater no carro desse otário? Eu teria que pagar depois, seria muito estresse, as pessoas veriam tudo e eu ia passar vexame. Pensando melhor e analisando as mais diversas consequências, esse ato não deve ser efetuado. É melhor que eu aguarde a oportunidade por outra vaga que logo deve surgir. E aos poucos, a fumaça azul se torna vermelha, e tudo vira uma grande fumaça vermelha, pois seu cérebro precisou se alimentar de muita informação e geração de dados complexos para tomar a decisão mais sensata. Decisão tomada, a fumaça some, pois não estamos mais precisando ativar informações e realizar cálculos complexos para tomar mais essa decisão, pois já foi tomada. Com esse exemplo insano, podemos perceber que temos mais de uma consciência avançada, que o cérebro costuma debater as consciências com pesos. Afinal, qual a ideia que tem mais peso para o resultado final, a decisão? E seria por conta disso que criamos diálogos mentais e também onde percebemos que alguns sistemas estão interconectados mais profundamente com a consciência maior, que é aquela que leva em consideração os mais diversos pontos de uma situação. Cada sistema humano ainda tem um local central de consciência maior que pode ser alterado ainda com o passar do tempo, com a destruição e ramificação das novas conexões sinápticas, e é por isso que existem pessoas que têm mais peso na decisão por informações do sistema límbico, que é a parte do cérebro responsável pelos sentimentos, e outras, por exemplo, pensam mais fortemente apoiadas na razão, onde o neocórtex é o responsável pelo trabalho. Ainda podemos perceber que a consciência maior possui vias de comunicação com as subconsciências, se analisarmos que toda vez que pensamos em algo, essa informação chega até nós, consciência maior, como uma frase escutada, ou ainda por outra via comunicativa, que é o sentir. Às vezes eu não penso que eu estou com frio, mas eu sinto que eu estou com frio e tomo a atitude consciente de que vou pegar um casaco. É como se fôssemos um computador. A consciência maior seria a CPU, que é o processador principal. Mas ainda existem vários outros processadores que pensam por si e devem passar informações à CPU, que decide se vai analisar o caso mais cuidadosamente ou simplesmente deixar o subprocessador fazer o trabalho dele e tomar a decisão mais diretamente. Porém, caso o computador venha a falhar por conta de uma decisão errada, ele não vai se autorregular para tomar decisões melhores no futuro, pois é um computador, é fixo quanto ao sistema de tomada de decisões. Já o cérebro sempre trabalha com pesos de informações, onde cada pessoa possui pesos diferentes para cada neurônio e cada conjunto neural. Esses pesos são alterados de acordo com os feedbacks. Tipo, se tu notar uma criança, ela pode ser mais impulsiva com relação a uma emoção, e isso a leva a cometer muitos erros. Erros esses que retornam como feedbacks negativos, fazendo com que o peso da emoção gerada no sistema límbico diminua e interfira menos na decisão na próxima vez. Esse é o princípio da inteligência humana e foco de estudos de inteligência artificial. Erramos, temos modificações nas nossas bases neurais e da próxima vez testamos estratégias diferentes até que tenhamos uma boa base de dados e uma estratégia cognitiva para resultados aprimorados que seja eficiente em nossas vidas. E essa conversa é extremamente interessante, vai longe. Por isso, vou fazer mais vídeos falando sobre esse tema. E vou te deixando com uma indicação de vídeo que provavelmente tu também vai gostar. Fala sobre como tu pode ser mais inteligente que Einstein. E é só clicar na parte superior direita desse vídeo para assistir. Mas o mais importante agora é que o seu eu principal e onipotência maior, que decidiu ficar consciente comigo aqui nesse vídeo, do início ao final, vai clicar em curtir, vai compartilhar com quem gosta e vai comentar. Esse vídeo ficou maneiro, pois isso ajuda o canal a continuar consciente e pensando sobre os assuntos mais importantes da nossa evolução como seres humanos. Então, obrigado por ficar aqui e te vejo no próximo vídeo. Fui!